Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 11 de junho de 2024, é uma terça-feira. Dia frio em São Paulo, aí por volta de 15 graus. Há muita repercussão daquilo que aconteceu lá na França nesta semana. Então vou abordar este assunto e alguns outros assuntos relacionados. Então o assunto inicial é sobre Europa. Aí o senhor Macron, que é o atual presidente da França, que é um dos principais países da Europa e da União Europeia, e também um dos principais países do G7, associado aí aos Estados Unidos, ao Ocidente coletivo, ao atlanticismo, enfim, a ascensão de nacionalistas e demagogos é um perigo, segundo o Macron. Bom, com relação a demagogos, eu concordo totalmente com a frase, né? Ele mesmo é um demagogo, né? Ele é um perigo, né? Já a questão de nacionalistas eu não vejo desta forma, né? Mas vamos analisar melhor a questão sobre a questão do nacionalismo. Aliás, eu estava revendo uns vídeos, uns textos meus do blog. Tem muitos textos antigos, né? Inclusive algumas coisas eu até já mudei a minha perspectiva intelectual em relação àquele assunto, mas eu ainda mantenho lá no blog. A gente passa por muitas mudanças, por muitas adaptações, por muitas revisões, né? Eu não sou uma pessoa que condena o revisionismo, não, desde que seja para melhor você ter aquele assunto bem estruturado na sua mente. Você precisa revisar. Não só eu sou a favor do revisionismo, como eu sou a favor de continuamente fazer um revisionismo das próprias ideias, das próprias ações, do seu próprio comportamento. Você tem que rever muita coisa. Claro, dentro de um cunho de buscar sempre a maior veracidade, a maior verossimilhança possível daquilo que a gente descreve com aquilo que é descrito, ou seja, com os fatos, né? Então eu pretendo elaborar um texto aí para falar sobre o que é realmente a extremo-direita. Eu acho que é um assunto extremamente importante e que está muito confuso ainda, né? Bom, mas então vamos lá. Continuando aqui, ó. O atual presidente da França, o Emmanuel Macron, dissolveu a Assembleia Nacional da França, né? Parece até que ele é o cara lá da Revolução Francesa, né? Quando o rei dissolveu a Assembleia Nacional da França, né? Só que é um contexto muito diferente, né? Hoje a França não tem mais todo aquele peso dentro da Europa. Na verdade, a União Europeia que tem um peso muito forte dentro da França, né? E daí ele dissolveu e marcou novas eleições para os dias 30 de junho e 7 de julho. Ou seja, isso porque a aliança do Macron aí, liderada por um partido meio de centro, aí, o Renascimento, perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição para a sigla de direita, que é dita Reagrupamento Nacional, né? Todas as regiões que ainda são de maioria francesa na França, e veja, a França ainda ela é eminentemente francesa, apesar de muitos imigrantes, né, que vivem na França hoje. Todas as regiões francesas votaram pelo partido, que é aí que ele diz que é nacionalista e demagogo e tal. Bom, mas quem é o Macron, afinal de contas, né? É o cara mais impopular da França. Macron é o tipo mais impopular da França. Ele é um pilar aí do liberal progressismo, né? Ele é a cara do Ocidente, né? E é a cara da Europa de hoje. Só que a Europa está se tornando de direita. É isso. Tudo bem. Só que o Macron é líder de uma potência nuclear que agora está disposta a enviar tropas para proteger o regime neonazista de Kiev. Poxa, o nazismo, se há alguma coisa que a gente pode dizer que é de um extremo nacionalismo, extremamente demagógico, é o nazismo, né? E se há um regime hoje que a gente pode dizer que é extremista, é o regime de Kiev. Então, assim, ele quer proteger o regime que ele está criticando, né? Quer dizer, se isso não é demagogia, eu não sei o que é demagogia, né? Macron não faz nada, né? Nada sem ligar para o chefe dele, né? Que é o Alexander de Rothschild, né?
O Pepe Escobar contou essa história ontem na entrevista que ele deu para o Leonardo Atucho. Eu recomendo que vocês assistam, né? Então, assim, o Alexander de Rothschild estava em uma de suas mansões lá, passeando lá na França, né? Por esses dias, né? E aí ele ligou para o seu chefe, pediu permissão para dissolver o parlamento, o banqueiro deu permissão e é assim que funciona, pessoal. São as famílias lá do Deep State que mandam na França, na Europa, né? Quanto à Comissão da União Europeia, o pessoal de Bruxelas, o pessoal que realmente manda na Europa, estão um pouco se lixando para os franceses e seus problemas, né? Afinal de contas, como bem disse lá a Hillary Clinton, os povos são criaturas deploráveis, né? O que importa o francês, o que importa o próprio alemão, né? O que importa o português, né? Importa é a União Europeia, né? O bloco da União Europeia, o Jardim do Éden, né? Bom, mas vamos nos estender um pouco aí na complexidade deste tema, respondendo inclusive a alguns membros do nosso canal, que estão se manifestando aí com belíssimos textos aí nos comentários. Agradeço aí, pessoal, a participação, viu? As classificações do jargão político estão superadas. Ou seja, não há mais muito sentido falar esquerda, direita, embora elas guardem ainda algum, digamos, algum significado semântico, né, das suas origens, da sua mística, vamos dizer assim, né? Na verdade, o jargão político aí, que vai da extremo esquerda até a extremo direita, está sempre mudando, né? O jargão direita e esquerda já é bastante confuso, na verdade. Agora, ultradireita, bom, como eu falei ontem, é o Ultraman, né? É o National Kid, né? Ora, esse termo só é válido para o velho regime nazista, né? Ultradireita. É um termo válido para um contexto específico, né? Então a gente pode dizer que a direita é uma ultradireita? Não, não é. A direita europeia que está surgindo lá na Europa, até timidamente, eu diria, né? Mas assim, com uma certa, vamos dizer, com uma certa expressividade, né? Mas assim, dizer que é uma ultradireita é uma propaganda histérica, né? Faz parte de uma tática, né? Há uma certa lógica nessa tática, né? Porque a gente já viu o que a direita, né, pode ser capaz, né, quando ela se torna uma extrema-direita, lá no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, que decorreu do crescimento da direita, né, do nacionalismo extremado, enfim, da perseguição aos comunistas, aos judeus, etc. Bom, para onde o nacionalismo ariano, né, da raça pura, também é eugenista, é racista, é supremacista, né, conduziu a Europa para a Segunda Guerra Mundial, que nós não queremos, eu não quero, né? Eu não quero uma Segunda Guerra Mundial. Então, mas nós vamos pensar o seguinte: a elite, a verdadeira elite, né? A elite que manda no Macron, no Biden, no Olaf Scholz, na Ursula von der Leyen, o que quer que seja, né? Veja, a elite não está muito preocupada com direita, com esquerda, com progressismo, com conservadorismo, né? Na verdade, ela não se afeta por essas modificações aí, né? Por essas mudanças, por essas formas de governança, né? Nós estamos num ponto agora que é preciso se libertar aí de rótulos, né? Mas os rótulos podem ser úteis. Vamos dizer que os rótulos apontam para algumas tendências. Mas veja, a verdadeira guerra hoje não é entre progressistas contra conservadores, é preciso que se diga, hein? Tudo bem, a gente associa aí o crescimento de uma direita na Europa como um conservadorismo, um nacionalismo, mas é óbvio que isso não afeta absolutamente a elite. Prova disso é que o Macron ligou para o chefe dele e o chefe dele falou: vai em frente. Nós não estamos preocupados com a população, né? Não é a vitória de qualquer lado que vai significar alguma coisa. Claro, existe uma resistência do povo, da população, sobretudo da juventude europeia, né? A verdadeira guerra, pessoal, então não é entre direita e esquerda, entre progressistas e conservadores, entre lulistas e bolsonaristas, né? Isso é só digamos, é o aspecto superficial da verdadeira guerra. A verdadeira guerra é de uma elite mandante, uma super elite inacessível, que em termos numéricos ela corresponde a 0,001% da população, contra o resto todo da humanidade, né? Os deploráveis, ou seja, contra 99,99% da população do globo.
E não importa para essa elite se você é progressista, conservador, se o seu candidato venceu a eleição ou perdeu, né? Somente um BRICS e um Sul global unido, e muito unido, com coesão, poderia vencer a elite ocidental, a elite dos banqueiros, a elite das famílias patriarcais, que comanda o espetáculo dos bastidores, né? Mas vamos prosseguir aqui na análise do Macron, né? O Macron expressou na França um estado de crise, a iminência de uma crise, pois já há uma crise instalada na Europa. A Europa está num limbo agora. Veja bem, do ponto de vista da geopolítica, faz todo sentido os Estados Unidos jogarem a Europa para cima da Rússia, sob a desculpa de salvar a Ucrânia, né? É uma briga de foice aí, de gente grande, né? Do ponto de vista russo, por sua vez, faz todo sentido falar em enviar mísseis hipersônicos, Kinzhaus, quem sabe o Sarmat, né? Na mão dos Houthis, dos cubanos, dos venezuelanos, fiquem atentos, hein? Nicaragüenses, ou seja, armar os piores inimigos dos Estados Unidos, e são muitos. Sim, porque a elite agora, a elite midiática, quer dizer, quem controla a elite, a mídia, né? Já não se fala mais a guerra da Ucrânia, eles falam agora a guerra da OTAN contra o território da Rússia. Quer dizer que a coisa já escalou, né? Bom, voltando lá à questão de nacionalismo, veja, se você defende o nacionalismo exacerbado da Ucrânia, que é o que o Macron está fazendo, e você boicota o nacionalismo crescente da Europa, o que você está fazendo? Demagogia. Não há lógica nisso daí. Tem uma armadilha aí lançada, né? A direita vence na França e o Macron resolve melar o jogo, né? O que vai acontecer? É claro que isso aí é uma ilusão. Vai fortalecer ainda mais a candidata vitoriosa, a Le Pen, a Marine Le Pen. Veja, mas e a extremo-direita? A Marine Le Pen é de extremo-direita? Ela é pró-Rússia, né? É claro que existe uma extremo-direita, pessoal. Eu não estou dizendo que essa direita aí da Le Pen é extremo-direita. Estou dizendo que existe uma extremo-direita. Existe um extremismo, né, que puxa as cordinhas da própria direita democrática, da direita moderada, da direita cristã, da direita conservadora, daquilo que, por exemplo, aqui no Brasil, o bolsonarismo diz de si mesmo, que ele é democrático, que ele é moderado, que ele é cristão, né, que ele defende família, propriedade, não sei o quê. Sim, mas existe uma cordinha, né, que puxa os caras para o extremismo. A mesma coisa existe na esquerda, sempre existiu. Existe uma esquerda democrática, inclusive liberal, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Então, olha só, a direita ela fica incomodada quando se fala em ultradireita, em extremo-direita. Oh, mas que os ingênuos me perdoem, hein? A ausência de extremismo é que é a exceção. A regra é a existência do extremismo. Não quer dizer que já está no extremismo, não, está longe ainda do extremismo, né? Mas já tem um pezinho aí surgindo, né? Nós vimos ações extremistas aqui mesmo no Brasil, né? Eu vou falar sobre isso no vídeo de amanhã, né? Por exemplo, a guerra de Israel em Gaza é puro extremismo. É um extremismo escancarado. Alguém vai negar isso daí? A guerra do Ocidente na Ucrânia contra a Rússia é puro extremismo. Então nós já estamos no extremismo. Claro, não de uma maneira total, que seria a Terceira Guerra Mundial, que seria o extremismo total. O problema é a ampliação aí desse extremismo, né? Até que ponto ele vai engolfar, ele vai envolver, ele vai, digamos, fermentar e contaminar o resto, né? Por exemplo, imagine ali a guerra de Israel agora escalando para o sul do Líbano, o Hezbollah entra em cena e o negócio fermenta ali, começa a crescer no Oriente Médio. Da mesma forma, lá na Ucrânia, se pode usar o fustigamento do território russo e a Ucrânia se vê obrigada a atacar a Romênia, a Polônia, né, os três chihuahuas ali bálticos, né? Daí o jargão, né? E se o negócio escalar, né? Bom, vamos supor que a direita assuma posições sólidas na União Europeia. Vamos supor que ela começa a crescer, que ela começa a dar as cartas. Claro, o Macron está segurando, né?
Mas, como eu disse, pode ser que ele esteja dando ainda mais apoio eleitoral aí para Le Pen, né? Será que o crescimento da direita nacionalista, né, preocupada aí com as suas tradições, né, com o seu modo de vida, né, o modo dos seus avós, né, será que a possibilidade de extremismo vai crescer junto? Essa é a pergunta que se deve fazer, né? A direita ascendendo a posições de mando na Europa, primeira coisa, logo ela vai brecar a imigração. Ela já fala nisso abertamente. Vai conter as fronteiras, né? Ora, não é de agora que se fala em proibir as imigrações. Que diga assim, as imigrações em massa, né? Veja, a mesma discussão aí divide a política norte-americana, lá, principalmente com a imigração que vem do México, né? Agora vamos pensar o seguinte: o homem comum, vamos dizer, o vulgo, o homem das ruas, aquele que se diz as massas, ele não usa termos politicamente corretos, hein? Já se fala em expulsar, vamos dizer, para usar um termo bem ameno, vai bem suave, expulsar mossuls, russos, nigerinos, brasileiros, hein? Veja, eu imagino que não vai ser simples você fustigar os imigrantes na Europa. Primeiro você os recebe com bolsa escola, bolsa família, bolsa terno, bolsa, né? Sabe, o cara não precisa trabalhar, né? E agora você vai fustigar? É um colosso de gente. A União Europeia tem, veja, 450 milhões de habitantes, 10% são imigrantes. 10% são 45 milhões de pessoas, né, de outros países, que vieram de fora da União Europeia. Não custa perguntar assim, e quando os europeus saírem do modo baile de máscaras, porque eles vivem numa constante festa, né, os europeus abonados, né, e tem muita gente rica na Europa, né, e quando eles saírem do modo baile de máscara e começarem a agir no modo bigodinho, hein? Será que vai acontecer isso? Daí vai fazer sentido falar em ultradireita. Basta surgir o líder certo, né, que a elite, aquela elite inacessível, vai investir no indivíduo, como eles investiram no Adolf, né, que era um cara que pintava aquarelinha, né, nas ruas lá de Frankfurt. Quer dizer, um artista frustrado de rua que de repente se tornou o homem mais poderoso da Europa. Gente, como é possível isso? Né? Quem é que bancou esse indivíduo? Né? Alguém que está observando a coisa lá do fundo, lá dos bastidores, né? Que está muito atento ao que está acontecendo e ao potencial destrutivo, né? Que o cara tinha esse potencial, né? Então, se surgiu o líder certo, hein? Será que vai surgir? Não é o Macron, lógico. O Macron é o líder errado, né? Bom, então é nesse contexto que se compreende o uso do termo ultradireita. Assim, aí como se dá na propaganda ideológica da esquerda, né? Que tenta dizer que é uma ultradireita. Ok. Então existe uma direita, assim, vamos dizer, nacionalista, classe média, moderada, democrática, que está ressentida do uso do termo ultradireita. Mas isso não quer dizer que não exista a possibilidade ou a existência de um extremismo, né? A gente não pode simplesmente botar a cara no chão e esconder, que nem faz o avestruz, né? Aí a direita fala, não, o extremismo é só o de esquerda. Eu tenho lá no meu blog, então, 2 artigos que eu vou usar para explorar esse assunto e mostrar que existe realmente um extremismo, né? Você encontra um artigo meu lá de alguns anos, né, onde eu mostro e provo que o nazismo e o fascismo são regimes de direita, sim, inclusive de ultradireita. O nazismo mais do que o fascismo, né? Quando o nacionalismo se torna um imperialismo, né? Ele quer se expandir. O desenvolvimentismo industrial aí se tornam campos de concentração, fábricas, né? A defesa da família se torna o quê? A juventude hitlerista, né? E a eugenia e a defesa da raça pura, da raça ariana, se torna eugenismo. A defesa da propriedade privada se torna o quê? O confisco dos bens dos judeus e das demais minorias, né? Sem dizer que o nazismo é fanaticamente anticomunista. Sim, tudo isso é verdade, mas não adianta nada
ser verdade, né? Isso daí. Porque o francês médio hoje, veja, para falar só da França, ele paga 50% de impostos. O francês que trabalha, que recolhe impostos. É brutal você pagar 50% de impostos, sabe, na sua folha de pagamento, né? E o francês médio, principalmente a juventude, hein, sabe que é para bancar imigrantes ociosos. Ele sabe que é para bancar guerra da Ucrânia, que é a Ucrânia sim é um país de extremo direita. Ele sabe que é para bancar afegãos, ucranianos, nigerianos, muitos dos quais não precisam de trabalhar. Então, direita nacionalista é uma coisa. Agora, Europa nacionalista é outra coisa. É algo complicado, hein? Europa nacionalista é o quê? É o sonho do Adolf, né? Então, Macron disse o quê? A ascensão de nacionalistas é um perigo para a Europa. Não foi isso que ele falou? Vocês entenderam, né? Sobre o termo ultradireita, vejam, o termo ultradireita cabe como uma luva no regime sionista de Israel. Sim, aquilo sim é uma extremo-direita. Eu não, nem vou dizer que todos os governos que se sucederam em Israel são de extremo-direita. Eu acho que o do Bibi Netanyahu é realmente o que mais se assume como uma extremo-direita, uma ultradireita, um supremacismo racial, étnico. Sabe? Mas aquilo lá sempre foi um fanatismo bíblico, né? Um ultranacionalismo bíblico, escatológico, religioso, né? Fundamentalismo. Aquele sempre foi um fundamentalismo calcado na religião, na fé. Basta ver o que os rabinos falam, né? É uma coisa abismal, né? Cabe também o termo ultradireita como uma luva aí no regime do Zelensky na Ucrânia. Sim, porque aquilo vem do Stepan Bandeira, que foi um dos caras, um cara que conseguia ser mais nazista do que os nazistas, o Stepan Bandeira, né? Pesquisem aí quem que criou o fanatismo nacionalista ucraniano, né? Então, os dois regimes aí, Israel e Ucrânia, que se pode dizer, que se pode caracterizar, vamos dizer, dentro da análise política, como extremo-direita, são totalmente patrocinados pelo Ocidente, livre, liberal, democrático, né, que se vende como cristão, ou da cultura judaico-cristã, essa balela, né? Então isso já deixa clara a natureza da elite que está por trás de tudo isso. Essa elite que pretende promover, se ela tiver, ela nunca vai parar de querer fazer isso, promover a Terceira Guerra Mundial, porque eles estão falando nisso daí há muito tempo, né? O Albert Pike, lá, o expoente da maçonaria, já falava numa Terceira Guerra Mundial, há muito tempo atrás, né? Veja, e agora eles querem que a guerra da Ucrânia seja a guerra da OTAN contra a Rússia, como eu disse, né? Contra o território da Rússia, contra a maior potência nuclear do mundo. E a elite gosta aí dos 99,99%? O que você acha? Você acha que ela gosta dos deploráveis? De nós? Deixa aí nos comentários o que você acha. Concluindo o assunto, vamos lá. As eleições parlamentares europeias apontam para um ressurgimento do nacionalismo, da identidade nacional. A direita está crescendo na Europa. Ainda, eu diria, de uma maneira até modesta, mas já é algo significativo, né? Há uma insatisfação generalizada na Europa. Há uma certa perda aí da identidade nacional. O custo de vida, o excesso de imigrantes, os impostos que não param de crescer, o gás que ficou caro, né? As ruas que já não são tão limpas, o problema da segurança pública, né? Então, o objetivo de Macron, ao dissolver a Assembleia Nacional da França, é reduzir a força da direita, simplesmente. Veja, ele não é capaz de liderar esse pessoal, ele não é um líder popular, né? O Macron é um cara ali do Alexander de Rothschild, né? Então a elite faz o quê? Ora, a elite dá corda nele, porque é a cara dele, do Macron, que vai ser amassada. A elite ela é inacessível, né? É uma manobra arriscada. Que a Marine Le Pen, a principal voz da direita, celebrou a decisão de Macron. Veja, ela celebrou. Ela falou: ah, que bom, porque isso vai fazer com que o meu partido cresça ainda mais e vai assumir o poder se a França confiar em nós nas eleições nacionais. E ainda completou: ó, essa votação histórica mostra que quando as pessoas votam, elas vencem, né? Quer dizer, ela fala a linguagem
que o insatisfeito europeu quer ouvir, né? Bom, e aqui olha que engraçado, aqui na América Latina, o Bolsonaro e o Milei estão assim pulando de alegria, estão exultantes com o crescimento da direita nacionalista na Europa. Bom, eu, como bom eurocético, né, digo que o relógio europeu parece apontar para tempos sombrios. Então vamos ficar atentos, né? Bom, já estamos com 25 minutos, acredito que já está de um tamanho bom. Foi mais ou menos uma reflexão livre sobre a questão Europa. Outros assuntos estão aí. Uma coisa muito importante. Veja, vamos falar o seguinte: e o Brasil? Vai. Ok, beleza, mas e o Brasil? Vai. Vai. E o Brasil? Ó, veja, pessoal, é o seguinte: o que eu gostaria de falar sobre o Brasil são duas coisas, para terminar o vídeo de hoje. Hein? Países sérios. O Brasil precisa ser um país sério, hein? Eles precisam necessariamente ter um núcleo duro e permanente, que não está sujeito à sucessão de governos, que não está sujeito à direita, à esquerda, a partido XYZ, ao fulano, a ABC, à mudança nas regras eleitorais. Um núcleo duro, permanente, estratégico, de inteligência, ele não está sujeito nem mesmo à Constituição. Né? Que, aliás, não pode ser uma Bíblia. A Constituição ela deveria só ter 3 páginas. Né? Então, assim, o Brasil não tem isso hoje, sabe? Esse núcleo duro e permanente, que seria um poder de Estado. Né? O Brasil precisa amadurecer, precisa ficar sério, sem perder sua pureza de brasileiro. Né? Isso é humor, né? Bom, agora a segunda notícia sobre o Brasil, uma notícia importante. O coronel Farinaso, comandante Robson Farinaso, talvez o mais nacionalista e soberanista dos brasileiros. Nacionalista aí no bom sentido, hein? Soberanista no melhor sentido da palavra. Ele vai falar hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Congresso Nacional. Só isso. Pode não gostar do Congresso, ou você gosta de fulano e detesta cicrano. Mas veja, o Congresso Nacional é a cara do Brasil. Tem tudo lá. Tem todo o espectro político lá. Tem tudo para todos os gostos. O convite foi feito pelo deputado e o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. É um deputado que é tido como de direita. E ele convidou lá, ele já deu várias entrevistas nos canais aí do Arte da Guerra, né? Então é um momento especialíssimo, pessoal, para abordar os gravíssimos problemas da defesa brasileira. Então nós vamos dar cobertura aí. Inclusive, eu pretendo compartilhar aqui no canal, quando ele colocar lá no canal dele, né, a participação aí no Congresso Nacional. Então vamos torcer aí pelo verdadeiro nacionalismo brasileiro, né, principalmente pela soberania. Pessoal, é isso. Então o nosso vídeo ficou aí com 28 minutos. Foi uma análise aí sobre a questão do nacionalismo na Europa. Terminei falando aqui do Brasil e do Congresso Nacional. Nosso canal aqui de livre expressão, livre comunicação. Obrigado aí pela sua presença. Aciona o sininho aí para o YouTube saber que você esteve aqui. Se você quiser ouvir só na forma de áudio, temos lá no podcast Luz no Fim do Túnel, lá no Spotify, onde você pode ouvir naturalmente de graça. E aqui no YouTube também é tudo de graça, pessoal. Tudo é público. Ainda não penso em fazer canais, vídeos somente para os membros, né, porque ainda está assim numa fase muito inicial, o canal é novo, está com 1.110 seguidores e vai crescendo de maneira natural, que é o mais importante para nós. E, pessoal, obrigado aí pelos comentários aí, tá? A qualidade dos comentários aí realmente é notável. Continuemos, né? O canal aqui vai firme, vai tranquilo. Vou tentar fazer o vídeo um pouquinho menor agora, na faixa de 20 a 25 minutos, mais perto de 25. E ainda alguns shorts, que são vídeos pequenos aí, de 1 minuto,
Se você quiser apoiar o canal também, você pode se tornar membro. Também tem aí formas de você, se quiser me ajudar diretamente, R$ 1 aí, fazer um Pix aí para mim também, vai ajudar a gente a investir futuramente, talvez comprar uma câmera, um microfone, enfim, melhorar a qualidade. Talvez até eu possa fazer na forma de live. Já estou programando de fazer uma live e vou anunciar isso muito em breve para vocês. Então, muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.